Fala galera, bem-vindos ao PhD Cursos. Me chamo Benedito Júnior, conhecido como Wolverine. Estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina Legislação de Trânsito. Tudo que você precisa saber para você gabaritar na sua prova. Então, a gente vai te apresentar o melhor caminho dentro dessa lei que é tão grande que muitas vezes a gente tem dificuldade de saber por onde, o que levar para a nossa prova. Então estamos aqui hoje com esse compromisso, com essa responsabilidade de trabalhar com honestidade diante daquele assunto, olhando para a sua prova. Então hoje eu separei um tema muito relevante chamado penalidades e medidas administrativas. E eu vou te ensinar a melhor forma de você aprender esse assunto. Eu não quero que você decore nada. Eu não quero que você decore artigos, eu não quero que você decore nada. Eu quero que você entenda e aprenda. E leve esses conhecimentos para a sua prática, para o dia a dia. Porque você vai ser um futuro aprovado e estamos aqui torcendo por você. Vamos lá? Seguindo em frente? Então, olha só. Quando a gente olha para as penalidades e para as medidas administrativas, o primeiro pensamento é você olhar para o capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro. E o capítulo 15, que fala das infrações, inicia no artigo 161 e vai até o artigo 255. E no artigo 61, o legislador ele diz o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância dos preceitos estabelecidos neste Código, cujo infrator estará sujeito às penalidades e às medidas administrativas, bem como aos crimes de trânsito. Então perceba que a gente vai trabalhar capítulo 15 das infrações, capítulo 16 das penalidades, capítulo 17 das medidas administrativas e muitos outros assuntos, tá? Capítulo 18 do processo administrativo, capítulo 19 dos crimes de trânsito, sempre na ótica da tua prova. Eu não quero que você saia daqui um doutrinador, você não vai escrever livro, você não vai ser juiz, você não vai ser delegado, você vai ocupar aquele cargo específico que necessita de legislação de trânsito. Então vem comigo. Aqui em Maceió, Alagoas, tem uma Secretaria Municipal de Controle e Convívio de Animais, SMCCA. Professor, o que é que isso tem a ver com o assunto? Nada, tem nada a ver com o assunto. Mas estamos falando de uma técnica chamada mnemônico, que faz você lembrar do assunto através de uma palavra. E essa palavra não precisa ter nenhuma relação direta com o assunto, apenas que faça a remessão daquele conteúdo. Por exemplo, SMCCA. Olha só que bacana. S, suspensão da CNH. M, multa. C, cassação. C, curso de reciclagem. E A, advertência por escrito. SMCCA, Secretaria Municipal de Controle e Convívio de Animais. Beleza? Essa dica é exclusiva da gente, viu? Anota aí para você nunca mais esquecer quais são as penalidades. Muitas vezes é uma questão de prova que pergunta, olha, é uma das penalidades e você tem que saber quais são. Beleza? E por outro lado, dentro da infração de trânsito, poderá ou não existir as medidas administrativas, que é muito mais fácil ainda. Quando a gente olha aqui para as medidas administrativas, eu quero que você leve para a sua mente que é tudo aquilo que começa com ré. Ré. Começou com ré, é uma medida administrativa. Então perceba que é inconfundível você olhar para a medida administrativa e se atrapalhar com penalidades. Não tem como. Cuidado, porque na tua prova a banca vai querer fazer isso com você. Vai querer misturar penalidade, medida administrativa, penalidade. Então, primeira dica, separa penalidades e medidas administrativas e perceba que retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento de documentos, recolhimento de animais, realização de exames e transbordo do excesso de carga. E transbordo do excesso de carga fica aqui, né, a exceção quanto à regra do ré. Beleza? Então, esse é o nosso roteiro que a gente vai trabalhar durante esse tema. Penalidades, medidas administrativas. Tranquilo, gente? Então, olha só. Primeira pergunta. Quem é que aplica as penalidades?
Responde aí em voz alta para todo mundo olhar para você e te achar cara de louco. Quem é que responde? Quem é que aplica as penalidades? O órgão de trânsito. Cuidado, não é o agente de trânsito que vai aplicar a multa, por exemplo. Muita gente se confunde, a própria mídia fala isso de forma errada, dizendo, o agente de trânsito multou, o agente de trânsito me multou. O agente de trânsito não multa ninguém, gente. Quem multa é o órgão de trânsito. Quem aplica todas as penalidades é a autoridade com circunscrição sobre a via. Entenda a autoridade, toda vez que você lê no Código de Trânsito, como o órgão de trânsito. Então, ele que aplica a multa. E o que é que o agente faz? O agente, ele faz a lavratura do auto de infração. Ao constatar, ao presenciar uma infração, o agente de trânsito vai preencher o auto de infração, encaminhar esse auto para o órgão e o órgão vai cobrar do infrator. Vai enviar a correspondência para o infrator, a notificação, e então mesmo vai ter que recorrer ou pagar, enfim. Tá? Então, muito cuidado. Quem aplica as medidas administrativas? Tanto pode ser o órgão quanto o agente de trânsito. Quando a gente fala em agente de trânsito, o que mais você vai trabalhar no teu dia a dia está justamente aqui, nas medidas administrativas, principalmente retenção, remoção, recolhimento, todas elas aqui você vai trabalhar. É a sua parte mais operacional lá fora, quando você estiver exercendo a sua função, beleza? Então, a gente vai começar aqui explicando sobre multa. Estamos seguindo aqui um caminho, uma estrutura lógica para você entender como é que funciona esse sistema. Porque muita gente se confunde, não sabe por onde começar a estudar. Nem sempre você, seguindo a sequência dos artigos, tem lógica. Então aqui você vai estudar tudo que você precisa saber dentro de cada tópico desse aqui, beleza? Então a gente vai começar pelas multas. Porque quando você entende multa, o resto fica mais fácil. Beleza? Então, vou mostrar aqui outra tela e eu quero que vocês me acompanhem. Dando continuidade aqui ao nosso assunto de penalidades e medidas administrativas, estamos começando pela multa. Por quê? Por um sentido estrutural no nosso raciocínio. Veja bem, primeiro de tudo, a multa ela possui uma classificação. A multa é classificada de acordo com a sua natureza e ela é classificada em gravíssima, grave, média, leve. Até então, todo mundo sabe, não é isso? Pontos: 7, 5, 4, 3. Valores: gravíssima, 293,47. Grave, 195,23. Média, 130,16. Leve, promoção, leve 3, pague 88,38. Beleza? Olha só, na tua prova, raramente, eu nunca vi cair cobrando valores. Então, não se preocupe em decorar valores. Apenas entenda que possui essa classificação, quanto à sua natureza e quanto à sua pontuação. A banca pode querer brincar, correlacionar, misturar, criar outros nomes sem ser esses que estão aqui. Tranquilo? Então, muito cuidado com essa tabela. Perceba que essa pontuação que vocês estão vendo aqui, possui um sentido. A gente vê essa pontuação como uma forma de controlar o espírito de infrator do motorista. Isso quer dizer que você vai pagar o valor daquela multa tranquilamente. Quem tem dinheiro paga. O problema é de quem tem dinheiro não é apenas pagar a multa, é receber essa pontuação. E no período de um ano existe um limite. O período de um ano que a gente fala é desde o cometimento daquela primeira infração. Então você cometeu a infração hoje, cria-se a linha do tempo, o lapso temporal de um ano. E se nesse período de um ano você acumular outras pontuações, que a gente vai ver na suspensão, então a coisa vai ficar séria. Será aplicada uma outra penalidade.
Então você pode até se safar do valor, se tiver dinheiro. Agora, da pontuação não vai escapar, não vai escapar. Então o legislador colocou essa pontuação, esse critério aqui para tentar controlar o comportamento, o espírito de infrator daquele motorista. Beleza, gente? Então, período de um ano, a gente vai conhecer a partir de quantos pontos teremos a suspensão. E a lógica agora é diferente, é de acordo com a natureza da infração, a contagem de pontos pode mudar, beleza? Bom, perceba que apenas na infração gravíssima, você vai pegar esse valor aqui, ó. Existem fatores multiplicadores. Só vai multiplicar o valor da multa gravíssima, a pontuação permanece a mesma. Então, tem infração gravíssima que o fator multiplicador é vezes 2. Por exemplo, artigo 162, inciso 3, conduzir veículo de categoria diferente. O que é isso, professor? Você é habilitado para conduzir uma moto, está conduzindo um carro. Então, categoria diferente, infração gravíssima vezes 2, multiplica 293 por 2 vezes, beleza? Infração gravíssima vezes 3, artigo 162, inciso 1, 162, inciso 1, consulta aí o teu material. Conduzir veículo inabilitado, gravíssima vezes 3, beleza? Gravíssima vezes 5, gravíssima vezes 5. Consulta aí, artigo 203, artigo 202, ultrapassar em local proibido, gravíssima vezes 5, gravíssima vezes 5. Estou dando alguns exemplos. Gravíssima vezes 10. Algumas infrações gravíssimas vezes 5, quando reincidente, quando você cometer pela segunda vez aquela mesma infração no período de um ano, aplica-se o dobro. Então, algumas vezes 5 são multiplicadas por 10. Vezes 10, tem alguma vezes 10 direto? Temos. O famoso artigo 165, dirigir sob influência de álcool, substâncias psicoativas que determinem dependência. Temos também o artigo 165A, recusa, né? Recusar-se a ser submetido, gravíssima vezes 10. Gravíssima vezes 10. Temos gravíssima vezes 20. Se você for reincidente na dirigir embriagado, nos últimos 12 meses, aplica-se o dobro. Professor, mas tem alguma vezes 20 direto? Temos. Artigo 253A. Artigo 253A. Utilizar o veículo para deliberadamente obstruir, restringir, interromper as vias. Interprete esse texto do artigo 253A como greve. Greve. Então, se o cara pega o caminhão, greve dos caminhoneiros, artigo 253A, pronto. O motivo existencial desse artigo foi a greve dos caminhoneiros. Agora, se esse caminhoneiro, se esse grupo, se esses manifestantes estiverem realizando uma greve pela segunda vez, no período de um ano, aí não vai ser mais vezes 20, vai ser vezes 40. Então, olha só. Dirigir embriagado é menos perigoso do que realizar greve. Realizar greve vezes 20. Dirigir embriagado vezes 10. Beleza? Temos também a vezes 40, se for reincidente na de 20, né, do artigo 253A, aplica-se o dobro. E temos vezes 60. Vezes 60 o valor de R$ 293,47. Para quem? Para o organizador, para o sindicato. Então, o sindicato ele vai responder pela infração gravíssima vezes 60. Pesada, né? Pesada. Beleza, estamos começando a entender como é que funciona aqui as penalidades. E aí, gente, perceba o seguinte, existem as responsabilidades. Quem comete a multa vai responder por elas. Mas quem é que é o responsável? Quem é que é o responsável? Depende. Pode ser condutor, proprietário, embarcador, transportador. Condutor, toda vez que for
infrações relacionadas à condução do veículo, atos praticados na direção do veículo. É uma infração de responsabilidade do condutor. Por exemplo, avançar sinal vermelho, conduzir sem um cinto de segurança, ultrapassar em local proibido, é uma infração de responsabilidade do condutor. E qual a infração de responsabilidade do proprietário? Aquelas relacionadas ao equipamento obrigatório do veículo. Aquele equipamento está ok, está funcionando, está em perfeito estado de conservação e uso, bem como a documentação vinculada àquele veículo. O documento do veículo está ok? O documento do condutor está ok? Então, existe multa de responsabilidade do condutor, existe multa de responsabilidade do proprietário. Entenda que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, beleza? E existe multa de responsabilidade solidária. Existe responsabilidade solidária entre condutor e proprietário. Vamos lá para a gente entender bem. Temos João, proprietário do veículo, emprestou seu veículo para o José, condutor inabilitado. Qual a consequência do João que empresta ao inabilitado? Se você olhar para o inabilitado, ele responde por uma infração de trânsito do artigo 162, inciso 1, conduzir inabilitado, beleza? Mas o João, né, o condutor inabilitado, pode responder também por crime de trânsito, pelo artigo 309, se estiver gerando perigo de dano. Então, temos a figura infração, artigo 162, inciso 1, e temos a figura do crime de trânsito, se estiver gerando perigo de dano. Artigo 309, crime de trânsito. Conduzir o veículo sem possuir habilitação ou caçada, gerando perigo de dano. O que é isso? Pensa no inabilitado que não sabe dirigir. Pensa na tua avó. Entrega a chave para ela e bota ela na rua para dirigir. Pronto. Isso é gerar um perigo de dano. Ou no teu avô, enfim. Beleza? Agora, quando você olha para o proprietário que entregou, perceba que os dois vão responder solidariamente, cada um pela sua conduta. Um pela conduta de conduzir e outro pela conduta de emprestar. O proprietário que emprestou ao inabilitado, ele vai responder por uma infração de trânsito lá no artigo 163, né, entregar, ou 164, né, permitir confiar. Então ele responde pela infração de trânsito. Responde pelo crime? Sim, objetivamente responde pelo crime do 310. 310, tá, gente? Automaticamente. Tem a infração e temos o crime de trânsito do proprietário entregar veículo a inabilitado. Então, olha a consequência para ambos. Olha como é que funciona, né? Beleza? Então, perceba que no momento que acontece a infração, existem infrações que são possíveis mediante abordagem e outras que são sem abordagem. Como assim? Por exemplo, eu vou fiscalizar um documento. Como é que eu sei que o documento está vencido há mais de 30 dias? A CNH, abordando o veículo. Então, são infrações constatadas mediante abordagem. Tem outras que não precisa abordar. Normas de circulação. Avançou o sinal vermelho. Avançou o sinal vermelho, infração gravíssima, artigo 208. Beleza? Só que o proprietário vai receber essa notificação, vai dizer, olha fulano, você tem um prazo de até 30 dias para apresentar o condutor infrator, se não for você. Se não for você. E existe a carteira digital de trânsito, que nesse aplicativo existe a opção de apresentar principal condutor. Perceba que antes quem respondia diretamente era o proprietário, ele ficava responsável por apresentar o condutor infrator. Agora não, agora o proprietário ele pode, através da carteira digital de trânsito, apresentar o principal condutor. Como assim? É como se fosse um proprietário, um coproprietário. O principal condutor, ele é aquele cara que dirige sempre o veículo, né? Na grande parte do tempo dirige sempre o veículo. Ele responde como se fosse o proprietário. Mas se nesse dia o principal condutor emprestou a um terceiro, não tem problema, o principal condutor vai ter o prazo para apresentar o real infrator. Se não apresentar,
ele vai responder como se fosse o infrator. Se não tiver principal condutor, o proprietário vai responder como se fosse o infrator. Beleza? Então, quando a gente observa a responsabilidade do condutor proprietário, temos o embarcador, um único remetente, está transportando uma carga de um único remetente. Temos o transportador, quando você observa mais de um embarcador. Então, essa é a galera que responde pelas multas. Isso aqui é só uma introdução para você entender a dinâmica e essas informações a gente vai aproveitar em outros momentos. Um deles é processo administrativo, tá, gente? Olha só, novidade, tá? Isso aqui é o legislador inovando, não sei se é para melhor ou para pior, mas existem situações que não se aplica pontuação. Como assim, professor? Olha, você viu que a pontuação tem uma finalidade, que é o quê? Aplicar a suspensão, controlar o comportamento do motorista. Quando esse motorista atinge tantos pontos e gera a suspensão, não existe pontuação. No sentido das infrações, deixa eu só retificar. As infrações que têm a previsão de suspensão, como o artigo 165, que tem lá penalidade, multa, suspensão do direito de dirigir. Então, são infrações autossuspensivas. Nas infrações autossuspensivas, não precisa de ponto, não precisa de pontuação, porque a finalidade já foi atingida, a suspensão. Suspensão, então, zera as pontuações existentes ali no local, beleza? Não existe pontuação em infrações com suspensões. Primeiro caso é esse. Segundo caso, infrações praticadas por passageiro de transporte rodoviário, tá? De transporte rodoviário de ônibus. Ônibus, existe uma linha regular de transporte rodoviário de passageiros, intermunicipal, interestadual, internacional. Não se aplica pontuação de infrações do passageiro no condutor. Apenas a multa. A multa vai existir. O que a gente está questionando aqui é a pontuação. Então, se for uma infração praticada por passageiro, por exemplo, gente, o passageiro está com o braço para o lado de fora. É uma infração. Infração grave. O passageiro jogou lixo na rua. É uma infração. Infração média. Porém, existe apenas uma infração que se o passageiro praticar, o condutor vai sim responder pela pontuação, beleza? Que infração é essa, professor? É a infração, gente, sem cinto de segurança. Se o passageiro está sem cinto, aplica-se a pontuação para o condutor. Então, a exceção é para o cinto de segurança. Está usando o cinto? Beleza. Não está usando o cinto? Opa, condutor, responsabilidade do condutor. Tranquilo? Nas outras infrações praticadas pelo passageiro, não existe pontuação, apenas a infração de trânsito, quando a gente fala aqui no valor da multa. Tranquilo, gente? E a outra novidade, o legislador, mais uma vez, com a sua capacidade incrível de inovar, ele diz, olha, criamos 7 infrações que não será aplicada a pontuação. Infração do artigo 221, tarefa de casa. Estude esses artigos, faça uma leitura desses artigos. Eu já catei tudo, já estou facilitando aqui para você no seu estudo. Faça uma leitura rápida. Nesses artigos não se aplica a pontuação, especificamente nesses artigos, tá? Temos aqui o artigo 221, artigo 230, inciso 7, artigo 230, inciso 21, artigo 232, artigo 233, artigo 240, artigo 241. Faça uma leitura rápida, decore, porque não tem nenhuma lógica que o legislador criou quando ele selecionou essas 7 infrações. Beleza? Olha só, que mais?
Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, como estudar infrações de trânsito. Creio que é o assunto que o aluno mais teme, um dos assuntos, né? Sistema Nacional de Trânsito e o outro aqui, infrações. Como estudar as mais de 250 infrações? Como estudar, professor? Sempre que tiver oportunidade, correlacione as condutas com infrações. Norma e circulação, correlacione com as infrações. Sempre que tiver oportunidade, você está no trânsito, olha o que é infração, o que não é, qual é a natureza da infração, enfim. Então, olha só, infração gravíssima. Aqui é um princípio, é o começo para você buscar uma lógica. Na infração gravíssima, você vai pensar o seguinte: se existir um risco de acidente, pensa gravíssima. É uma regra, tá? Não se aplica em todos os casos. Não se aplica em todos os casos. Risco de acidente, avançar sinal vermelho. Existe um risco de acidente? Existe. Infração gravíssima. Ultrapassar em local proibido. Existe um risco de acidente? Existe. Infração gravíssima. Dirigir embriagado. Infração gravíssima. Então, risco de acidente. Risco de acidente. Anota aí, tá? Quando tiver um risco de acidente. Licenciamento atrasado. Não tem risco de acidente, mas é uma infração gravíssima. Então não se aplica em todos os casos, só para você começar a separar um pouco sobre cada uma delas aqui, tá? Infração grave. Eu gosto de pensar nos equipamentos obrigatórios. Equipamentos obrigatórios, defeituosos, inoperantes, ausentes, infração grave. Então pensa aí, tá? Coloca aí, equipamento obrigatório. Equipamentos obrigatórios. Quais são os equipamentos obrigatórios, professor? Tem vários. Tem vários equipamentos obrigatórios. Por exemplo, estou com o meu veículo aqui, Hammer H2, para-choque. O para-choque é um equipamento obrigatório. O espelho retrovisor é um equipamento obrigatório. As luzes, a luz baixa, né? O sistema de iluminação são equipamentos obrigatórios. Pneu que ofereça condições mínimas de segurança é um equipamento obrigatório. Estepe, roda sobressalente, pneu reserva, é um equipamento obrigatório. Triângulo de emergência. Enfim, então são vários equipamentos obrigatórios e sempre que esse equipamento estiver defeituoso, inoperante ou ausente, você pensa na infração grave. Aí já lembra da medida administrativa de retenção do veículo para regularizar a situação. Professor, quando é que a infração é média? Pensa nas situações anatômicas do condutor. Como assim, professor? Você está dirigindo com o braço para fora. Infração média, situação anatômica, corpo, está relacionado ao corpo dele, infração média. Chinelo de dedo, infração média. Transportar animais ou objetos entre os braços e pernas do motorista ou à sua esquerda, infração média. Infração média. Então, celular, cadê meu celular? Você está com o teu celular aqui, ó. Alô? Infração média. Agora, se você estiver assim, ó, tudo bem? E dirigindo, manuseando o celular, infração gravíssima. É uma exceção, tá? Infração gravíssima, beleza? Situações anatômicas, infração gravíssima. Infração leve. Documentos obrigatórios, artigo 232. Deixar de portar documento obrigatório, CNH ou documento do veículo. Artigo 69, dirigir sem os cuidados indispensáveis da segurança. Mas só para você entender o tamanho da dificuldade, eu também gosto de trabalhar infrações por temas. Infração do motociclista, infração do passageiro, infração de estacionamento. E a gente pega estacionamento, leia, estude o artigo. Olha só que bacana. Você vai pegar aqui o artigo 181. Nesse artigo 181, gente, você vai encontrar infrações
de estacionamento. Ó, você vai encontrar aqui infrações de estacionamento, tá? E nesse artigo você vai encontrar 20 infrações. 20. Dessas 20, olha que bacana. Dessas 20, 2 são gravíssimas, 8 são graves, 8 são médias, 2 são leves. Dessas 20, 19 possuem uma medida administrativa chamada remoção do veículo. Remoção do veículo. Tarefa de casa. Pesquise o artigo 181 e separe quem é quem da história. Procure essas 2 gravíssimas, 8 graves, 8 médias, 2 leves. Qual é a única que não tem remoção? Vou dar uma dica. Estacionar na contramão. É a única infração de estacionamento que não tem remoção do veículo. Tem a multa. Beleza? Então, diante dessa nossa base aqui, dessa explicação, a gente vai começar agora a falar de outra penalidade, beleza? Então, acompanhe aqui comigo no próximo mapa mental, suspensão do direito de dirigir.